Olá, pessoal, voltamos com o nosso Tasso Conta, nosso podcast que conta tudo para vocês, não só de contabilidade, mas de economia, de finanças, a gente fala sobre tudo aqui nesse programa. Bem, primeiramente gostaria de pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Spotify e agora, recentemente, na SDP TV, a sua rede streaming de televisão, todas as terças-feiras, às 23 horas no ar, para vocês do Brasil e fora do Brasil. Gente, hoje a gente está com um tema bem legal, né? Mais um tema de contabilidade. E aí, é claro, vamos defender o nosso lado como contadores, né? Estamos aqui hoje para falar de contabilidade das pequenas e médias empresas. Um assunto trazido pelo meu amigo Eduardo Zanotelli, chamado de Edu, né? Aqui nós vamos chamar de Edu, porque essa entrevista aqui vai ser bem informal, bem leve, bem tranquila. Bem, vou falar um pouquinho sobre o Edu, né? Bem, o Edu, ele é professor e consultor, né? É doutor em finanças e mestre em administração pela UFMG, especialista em ciências contábeis pela FVG, bacharel em ciências contábeis pela UVV, professor adjunto da UFES, licenciado, professor pesquisador convidado do NUF e do NEJEC, certo? Do CPEA da UFMG, avaliador certificado pelo International Certificate Valuation Specialist, que é o ACVS, membro do International Association of Consultants, que agora ele está fera no inglês, Valuators and Analysts, né? Ele está demais. Membro do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria das Empresas Listadas na B3, coautor do livro Contabilidade das Pequenas e Médias Empresas e do livro Estrutura Conceitual na Prática. Palestrante e conferencista em diversos eventos nacionais e regionais. Só isso tudo, tá? Isso é porque ele não quis dizer o resto. Então, a gente está simplificando aqui. Du, seja bem-vindo aqui no nosso podcast Tasso Conta. Obrigada por você ter aceitado mais uma vez o convite. Obrigado. E vamos falar aí de um tema bem focado para a nossa área, né? Que é a contabilidade das PMEs. E aí, queria que você já discursasse aí um pouquinho, né, do que na realidade são PMS. Vamos começar do início, né, gente? Que esse monte de siglinha, eu falo que essa sopa de letrinha na contabilidade, ela não é para qualquer um, né? Verdade, bem lembrado, Carlinha. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Bom saber que seu público não é só de contadores e contadoras, porque falando de contabilidade das pequenas e médias empresas, a gente pode falar também da necessidade que o gestor tem disso. Então, vamos tentar extrapolar o limite aí contábil da coisa. PME, pequena e média empresa, para a norma de contabilidade, isso vale para os seus ouvintes, né, para o seu público que está fora do Brasil. Aonde se adota IFRS, que é o modelo contábil internacional no mundo, e na Europa diversos países adotam, né? Na Ásia nem tanto, mas na Europa diversos países adotam, na América do Sul diversos países adotam, na América do Norte o Canadá adota e os Estados Unidos apenas algumas normas que eles convergiram, mas de maneira geral, pequena e média empresa é aquela empresa que não tem obrigação pública de prestação de contas. Aqui no Brasil seria o equivalente às SA de capital aberto. Então, quem não é SA de capital aberto, dentro da norma contábil internacional, é considerado uma pequena e média empresa. Isso vale para quem está mundo afora. Aqui no Brasil tem uma particularidade, né? O Brasil, por meio da Lei 11.638, como sempre. A gente é criativo. Como sempre. Né? A 11.638, ela criou o conceito de empresas de grande porte. Então, para a lei brasileira, quem não está dentro do conceito de grande porte, automaticamente é pequena e média. Então, quem é empresa de grande porte no Brasil? Aquelas que faturem mais de 300 milhões de reais por ano ou tenham ativos totais superiores a 200 milhões. Dá para a gente perceber que a ênfase da norma e da lei são diferentes, né? A norma contábil está preocupada com o volume de pessoas e o tipo de interesse que o usuário tem da contabilidade. Então, se você presta conta pública, o número de interessados é maior e o nível de interesse é maior. Por quê? Porque eu posso ter tirado o dinheiro do meu bolso e ter investido na sua empresa. Então, se esse é o caso, a norma contábil não é a PME, porque ela é uma norma simplificada, você aplica o conjunto total. É uma norma mais complexa, mais completa, vamos dizer assim. Não complexa, mas mais completa. Mais completa. O que a gente chama de CPC completo ou norma completa, hoje no Brasil é um conjunto de quase 50 normas. As pequenas e médias aplicam uma só. A gente não é o seu assunto, mas só para a gente falar um pouquinho.
sobre isso. Recentemente, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso órgão regulador no Brasil, pegou essa norma de PME e subdividiu, né? Então, você tem a 1000, 1001 e 1002, porque a gente é mais criativo do que nunca. Então, é verdade. E aí, reafirmando o seu comentário, a gente está mais preocupado aí em relação a faturamento do que em relação à publicidade, né? E aí, a minha crítica é que a gente não tem publicidade de todas as esferas aí de empresas. Acho que a gente ainda não tem maturidade para isso também, mas eu acredito fielmente que isso vai ser o futuro, né? E a gente precisa se preparar para isso. O que eu acredito. Se o Brasil quer crescer, ele precisa de um mercado forte. Um mercado de capitais forte, ele precisa de transparência. E não transparência só das grandes. No mundo inteiro, cresce o mercado das médias empresas que abre capital. A Bovespa está tentando trazer isso para o Brasil. Já vem tentando há tempinho. Eles vêm tentando trazer. E é importante que isso aconteça. Uma barreira que nós temos que vencer como brasileiros, tá? Não é como contadores. Aí é importante que o empresário que nos ouve também reflita sobre isso. O problema é que o brasileiro, de maneira geral, ele não gosta de transparência. Ele não gosta de tornar público, por exemplo, o sucesso da empresa dele. Porque ele acha que isso vai atrapalhar. Porque ele costuma achar que isso vai atrapalhar. Né? Aqui no Espírito Santo, só para dar um exemplo, né? Nós falamos do Brasil e no Brasil estamos no Espírito Santo. Nós temos aqui uma publicação das 200 maiores do Espírito Santo. Eu conheço diversas empresas que deveriam estar lá e não estão, porque os sócios não querem que figure lá a empresa deles. Que o mercado, de maneira geral, veja faturamento, veja volume disso ou volume daquilo. Esse é o tipo de pensamento que atrapalha a gente a crescer. É por isso que as federações das indústrias têm dificuldade quando elas fazem aqueles 50 melhores e maiores no Brasil todo. Porque acredito. Toda a federação de indústria faz isso. E eles sempre pedem ajuda para a gente, contador, né? Você pode me mandar o balanço das empresas que querem participar, porque lá vai ser exatamente esses dados de rentabilidade, de liquidez, mas isso vai muito, na minha visão, do perfil, né? O perfil de pessoas, ele tem um perfil diferente. De repente, muitas vezes a gente usa essa informação com uma outra visão, né? Com outro perfil. Então, acho que, de repente, é por isso. Porque a gente, no Brasil, tem um perfil que não é muito adequado, vamos dizer assim, para que seja dada essa publicidade. E, por isso, as pessoas têm tanto receio. E há de observar na nossa própria categoria. Quando a Federação das Indústrias começa a fazer esse levantamento, tem 6 escritórios de contabilidade que participam do processo. Em 10 mil, aqui no nosso estado, por exemplo. Entendi. Que manda os seus balanços, preenche as informações, porque eles têm essa dificuldade. Então, você tem um ranking ali, que é o ranking de quem participou. De quem participou, isso. Né? Então, para ficar bem claro, é assim que é feito. É feita uma amostragem, mas em cima de quem se candidatou a participar. Não significa que aqueles são os maiores na área, mas sim aqueles que optaram por abrir os seus dados. Né? Isso traduz muito um pouco do perfil que é o que você falou. Existe um certo receio de que as pessoas vejam que a sua empresa está crescendo. E, na verdade, deveria ser o oposto, Exatamente. Né? Porque o sucesso de um pode inspirar outros. O sucesso de um motiva outros. Pode alavancar, né? Deveria, pode aumentar e alavancar o seu sucesso. Deveria alavancar, né? E aí vai favorecendo a atividade, vai favorecendo o município, o setor, o segmento. Mas, realmente, no Brasil, a gente tem um perfil diferente. As pessoas acham que vão virar alvo de fiscalização ou porque vão saber que o meu patrimônio está crescendo. Inveja. Aquela invejinha que dizem que é branca, não existe inveja branca não, tá, gente? A gente fala assim, mas é um jeito pejorativo de dizer que é inveja. Pois é. No Brasil tem um certo preconceito, talvez, com as empresas que crescem. E a maioria delas nasceram pequenas e são frutos de muito trabalho. Então, isso deveria ser orgulho. Né? Trabalhar com a pequena e a média empresa é o grande volume das empresas brasileiras. Nós estamos aqui batendo um papo sobre a contabilidade de mais de 95% das empresas brasileiras. É menos de 5% de empresas que estão listadas na Bolsa. Eu sei que não é o foco do tema dele, mas eu vou só fazer um comentário nessa frase dele. 95% das empresas no Brasil são PMEs. Porém, elas representam, sei lá, vou chutar, 20%, 30% do PIB, mas 70% da mão de obra. É isso aí. Olha que contraditório, né? E olha como elas têm que ser um alvo de verificação, de transparência, de governança, que hoje não são. E isso deveriam... é muito importante, deveria muito ser o tempo todo futucado, né? Por que quem mais... Sim, por que quem mais emprega, por que quem mais consome...
né, contribui menos, né? Então isso deveria ser visto, né? Infelizmente a gente não tem olhos para isso. No momento que a gente tiver maturidade, vou chamar de maturidade, quem sabe a gente tem. Mas você mostrou, Carlinha, a importância da PME. Sim, muito. Né? São os maiores empregadores do Brasil. Então a gente não deveria olhar com desprezo ou resignação para a pequena e média. Ao contrário, cara. Eles ajudam muito a fomentar a economia regional e brasileira. O que falta, talvez, Carlinha, e aproveitando que o seu público não é só de contadores, o que falta é um preparo das pessoas que administram as pequenas. As médias já têm uma estrutura melhor de gestão, mas a pequena que quer ser média, a média que quer ser grande, precisa investir mais em gestão. A gente vai tocar em temas aqui de normas de contabilidade que vai pedir essa melhor estrutura das empresas. E que hoje a gente sabe que a gente não tem. Na maioria não tem, né? Você também falou, por que teria uma norma específica para PME? Tá, boa pergunta. Por que existe uma norma específica? Porque a norma completa, ela é muito exigente, ela é muito pesada. Para dar um exemplo para o público que não é contador... Por causa do custo também? E tem custo também. Tentando comparar em páginas para o público não contador visualizar melhor, talvez. As normas completas, se a gente fosse imprimi-las, a gente imprimiria aí 3.500, 3.800 páginas. A norma para pequena e média não dá 280. Então, por que uma norma para PME? Porque eu preciso de uma simplificação. E aí não é só pelo custo, é pelo trabalho também, é pela exigência também. O nível de divulgação da PME ele é um pouco mais restrito. Eu divulgo para os sócios, eu divulgo para as instituições financeiras que eu busco crédito. Até por causa desse perfil de usuário, né? Exatamente. De usuário e de empresário. De usuário e de empresário. E de risco. Isso é bacana a gente entender também. O risco das PMEs, como os investidores são conhecidos e geralmente são os proprietários, né? Eu tenho um risco diferente das grandes empresas. Então, por conta disso, a norma internacional ela se preocupa e tem uma norma extremamente simplificada para as pequenas e as médias empresas. E olha que aqui no Brasil o pessoal acha que ela é complexa, tá? Mas por que a gente acha isso, Carlinha? Talvez seja interessante, rapidinho, a gente passar por esse tema. É porque a contabilidade que nós vivíamos no Brasil antes de convergirmos para as normas internacionais, ela era uma contabilidade... Tinha contabilidade? Acho que não. Oi? Não tinha contabilidade. Não, tinha, né? Vamos reconhecer que a gente tinha. A gente fazia contabilidade também para pequena e média, só que o modelo contábil que a gente usava era um modelo circunscrito, restrito ao que o regulamento do imposto de renda pedia. Então, eu vou usar um termo técnico aqui, depois eu explico para quem não é contador. Impairment, né, o teste de recuperabilidade, é algo que já existe na literatura de contabilidade desde a década de 30. Mas aqui no Brasil a gente nem chegava a estudar isso na faculdade. Eu me graduei entre 89 e 92 e não estudei isso. Eu fiz uma pós-graduação que você disse aí que eu fiz, né, e eu fiz mesmo, né, e não aprendi isso. A primeira vez que eu fui ter contato com isso foi no meu mestrado. Olha que loucura. Quase 10 anos depois que eu me graduei. Então, esse tipo de orientação unicamente pautada pelo fisco nos afastou, enquanto profissionais de contabilidade, de assuntos relevantes que alguns consideram complexos. Aí, quando eu pego o modelo novo, que só traz coisas que a contabilidade já faz há séculos, mas que no Brasil a gente não fazia, a primeira comparação pode levar a essa visão. Poxa vida, o modelo internacional ele é complexo. Na verdade, é simplesmente uma contabilidade mais robusta e não mais voltada para calcular tributo. Voltada para ajudar não só o grande empresário, mas também o pequeno e o médio. Fazer gestão. Para fazer gestão, cara, a contabilidade ela não tem outra finalidade que não seja, primeiro, o controle do patrimônio e a geração de informação sobre esse patrimônio. E aí o gestor do patrimônio é quem mais se beneficia sobre isso. Vamos partir da premissa que todo mundo gostaria de ver o seu patrimônio crescendo, né? Então, se eu quero que o meu patrimônio cresça, eu preciso entender como ele é hoje e o que afeta esse patrimônio de forma positiva e o que afeta esse patrimônio de forma negativa. Se eu sou gestor, o que eu vou tentar fazer?
eu vou tentar mitigar aquilo que não faz bem para o meu patrimônio. Sim. E eu vou tentar maximizar aquilo que faz bem. Bacana, quem é que te avisa? Quem é que te orienta? Quem é que tem informação para você? Então, deveria ser o contador. E eu, assim, queria fazer 2 comentários, né? E já emendar uma pergunta na sua fala. Uhum. Na realidade, a gente sempre se baseou no fisco porque a gente não tinha um órgão de contabilidade que tinha o poder de regular a nossa profissão. E aí ele ficava meio afastado, publicava, mas não, como ele não tinha o poder de regular, fazia quem queria, né? Porque como ele não era o regulador, eu sigo quem regula legalmente, que estava lá, que era o fisco. Isso é um ponto. E aí pode parecer estranho para as pessoas ouvirem isso, mas isso era verdadeiro e foi verdadeiro até 2007, né? 2008. Foi. Eu Foi concordo com você. O que faltou também, Carlinha, foi um protagonismo do nosso órgão principal. Perfeito. Porque Concordo. o IBRACON ocupou esse posto junto à CVM. E aí a CVM podia regular, mas ela não tinha corpo técnico para isso. O IBRACON fez isso muitas vezes, né? A gente olhando para trás, né? A gente precisava de um pulso mais forte de alguém, de um órgão nosso, porque a gente não tinha um órgão o nosso órgão regulador enquanto profissão não podia regular em termos técnicos, sim, mas em termos profissionais, sim. Sim, perfeito. Então ele poderia realmente deveria ter atuado mais forte para que isso acontecesse antes. Perfeito. E aí, na realidade, começou a atuar depois da mudança da legislação. A gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo, mas a partir da 12.249 de 2010, que conferiu esse poder que você citou ao Conselho Federal. Depois da aprovação das normas internacionais, veja. Depois que aconteceu depois. Né? Então, assim, você veja que só aí já teve mais 2 anos, ou seja, deveria primeiro ter aprovado o poder de regular, não foi o foi bem inverso, mas tudo bem, vamos lá, pelo menos a gente já está regulando agora. Isso, mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Não foi do melhor jeito, mas foi de um jeito que, no final das contas, ele acabou dando certo. O que a gente precisa, Carlinha, e tomara, né, que esse nosso bate-papo estimule a pequena e média empresa a também adotar esse novo modelo. Não é? Essa pergunta que eu ia fazer. Por que elas precisam de contabilidade? Porque o que acontece? Para todos os pequenos empresários, e vocês não me levem a mal, empresários, contabilidade é um mal necessário porque é algo obrigado por lei. E aí eu gostaria que você falasse para a gente por que a PME precisa de contabilidade. Por que uma empresa pequenininha como o MEI, por exemplo, deveria ter, mesmo que de forma simplória, a sua contabilidade? A resposta é mais simples, direta e objetiva. Porque toda e qualquer empresa merece e precisa de gestão. A contabilidade, ela é uma fonte importante de informação para a tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto. E para mostrar como que isso é importante de verdade, eu vou citar uma pesquisa do Sebrae que a cada 2 a 3 anos eles renovam, eles atualizam essa pesquisa. Qual é o objetivo dessa pesquisa do Sebrae? Entender por que a micro e a pequena empresa costuma ir à falência nos seus 5 primeiros anos. Né? Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de uma certa atitude do dono da empresa em obter informação para gerir melhor o patrimônio dele ou dela. Essa pesquisa do Sebrae mostra que entre os principais tópicos, e já tem alguns anos que eu acompanho essa pesquisa do Sebrae, quase não muda, Carlinha, o ranking. Muda a posição dentro do ranking, mas o top 10, as 10 causas principais, elas não mudam, pelo menos nos últimos 6, 7 anos que eu tenho acompanhado isso. Falta de capital de giro, falta de informação para tomar a decisão, falta de preparo do empresário para ser um gestor, falta de informação para gestão de capital de giro, falta de conhecimento técnico sobre finanças e aí outros que eu não vou lembrar de cabeça aqui. Depois dos 10 vem tributo, tá? Porque tá lá embaixo imposto, é porque o pessoal acha que é imposto. Imposto tá lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, tá? No âmbito da micro e da pequena empresa, nós temos o Simples, que oferece uma possibilidade significativa de redução de tributo. É sempre bom tomar cuidado com o Simples, porque nas últimas faixas do Simples, ele pode acabar conflitando com opções como lucro real, lucro presumido, e a gente acaba achando que o Simples é sempre a melhor opção. Então, pequeno empresário, fique atento. Se você está nas últimas faixas do seu nível de tributação,
Peça um estudo mais apurado do seu contador, da sua contadora, porque já pode ser melhor que você saia do simples e migre para o lucro presumido ou até para o lucro real. O pessoal tem muito medo do lucro real de maneira geral, porque veem essa opção de tributação como algo mais visado para fiscalização. Isso já foi, gente. Já foi assim. Hoje em dia não existe isso mais, não. Não existe. Há pouco tempo, Carlinha, a gente viu uma ação muito grande do fisco sobre as optantes do Simples. Não agora, acabou de excluir mais de... Acabou de excluir mais de 52 mil empresas. Isso, é porque ela conclui, né? Esse processo conclui com a exclusão e ele começa antes. E nós vimos muitas empresas sendo fiscalizadas e multadas por coisas simples. Empresários que não sabiam... Corrigindo, acabou de notificar 10.200 empresas optantes pelo Simples Nacional para ser excluída agora, semana passada. E muitas delas foram autuadas e fiscalizadas porque o empresário não sabia que aquilo que ele passa no cartão de crédito dele é levado a conhecimento da Receita Federal. E agora Pix também, tá? E agora o Pix também. Então, veja, eu não consigo esconder meu faturamento da Receita Federal. Então, por que eu abriria a mão de uma contabilidade bem feita? Então, quando você me pergunta por que uma pequena e média empresa deveria ter uma contabilidade? Por controle e, mais ainda, por gestão. Perfeito. Aqui, Carlinha, vamos fazer uma meia-culpa nós que somos profissionais da contabilidade. Muitos pequenos empresários, muitos microempresários, eles acabam não tendo a formação ideal para ser empresário. Então, cabe também a nós, como contador, como contadora, mostrar, apresentar para esse pequeno empresário, para esse microempresário, para que realmente serve a contabilidade. Porque, historicamente, o que nós aprendemos, né? Que historicamente... Pagar imposto e gerar livro. É isso. Então, a gente precisa mudar... A gente vai em palestra com o empresário que fala isso até hoje, né? Porque você ele tem viveu... o desconhecimento da... Não, e até eles hoje viveram. Ele pensa que ainda é assim. Porque o contador não falou para ele que mudou. E é por isso que ele gera a mesma informação com má qualidade, né? E a gente conhece muito bem como é que é. Então, a gente precisa que os empresários percebam isso e até cobrem dos seus contadores. Que você entenda, a contabilidade é útil para você, porque ela te ajuda no controle, ela vai te ajudar na gestão. Então, eu ia fazer essa pergunta também. Quais os benefícios para os empresários, né? Então, vamos falar para ele. Quais os benefícios de você ter uma contabilidade? Primeiro benefício, você está mais informado sobre o seu negócio. Será que a margem de lucro que você acredita que tem é verdadeira? Então, primeiro benefício é você verdadeiramente conhecer o seu negócio. Espera aí, toda empresa, gente, precisa de capital de giro. Capital de giro é aquela importância financeira, dinheiro que eu preciso ter disponível na minha conta bancária da empresa, para mantê-la funcionando no curto prazo. Se a sua empresa é comércio, é aquele dinheiro que te permite comprar estoque, pagar fornecedor, pagar funcionário. É claro que isso precisa também que, se você vendeu a mercadoria, você receba do seu cliente. Então, a contabilidade ela responde essas perguntas. Qual é o prazo médio para eu receber do meu cliente? Qual é o prazo médio que eu pago o meu fornecedor? Você sabendo disso, você já pode administrar melhor o seu fluxo de caixa. Então, primeiro benefício de ter uma boa contabilidade: estar mais informado sobre o seu negócio para que você tome melhores decisões. Eu dei o exemplo da margem de lucro, porque eu já tive a oportunidade de lidar com pequenas e médias empresas e, na grande maioria das vezes, Carlinha, eles apuravam a margem de lucro errada. E aí você acaba... porque eles são muito mais vinculados a markup, né? E aí eles são muito mais vinculados à formação de preço do que à lucratividade. Verdade. E isso não é todo errado, mas não é o suficiente para fazer gestão de um negócio, né? Porque a formação de preço do negócio é aquilo que você entende ser o ideal para vender, considerando aí seu custo de oportunidade, a sua rentabilidade necessária e bancar até o custo da produção, que muitas vezes você não consegue implantar porque o mercado compra por outro preço. Esse é um ponto, porque a gente tem que sempre lembrar, mesmo que você tenha uma excelente forma de cálculo, se o mercado não engolir isso, não adianta que você não vai emplacar aquilo. Você vai ter que ter um diferencial a mais, que a gente já falou até em outros podcasts, que aí você vai trabalhar com marketing, qualidade, né, mídia, etc. Mas uma referência. É uma referência. Se eu sei que, para mim, para eu ter a rentabilidade adequada, o meu preço teria que ser 10, mas o mercado só paga 8,
Esse é um recado para... Eu tenho que Sim. entender que eu tenho que ter melhor gestão de custo. Outro benefício de ter uma contabilidade bem feita. Não é só você entender o preço ou a margem, é você entender melhor o seu custo. Na realidade, eu vou até complementar um pouquinho. Por favor. Eu adoro esse tema, a gente podia ficar aqui horas. Esse programa tinha que ser subdividido, tá, Karina? Me lembro, trazer ele de novo para a gente falar com uma outra linguagem. Falar de negócio e aí falar de contabilidade é muito legal porque a gente começa a trazer a contabilidade para dentro da realidade da empresa com outro linguajar. Né? Essa é a ideia. Então, veja, se você conseguir o preço por 10, mas o mercado só paga 8, além de trabalhar o custo, eu preciso conhecer o negócio. Porque eu acho que uma das dificuldades que muitos empresários têm, principalmente os pequenos, é o conhecimento do negócio. Uhum. Às vezes, eu tenho assim... Eu voltei agora desse seminário com mais coisas na cabeça ainda. Eu tenho, assim, sido privilegiada por poder participar. Legal. Nesse seminário que eu fiz agora em Singapura, a gente ouvia falar de um monte de coisa, mas uma das principais coisas que a gente ouviu e que tem aqui e tem lá, a mesma deficiência, são contabilidades. A realidade que a gente está vendo aqui, eles também estão vendo lá. Uhum. Isso é muito interessante, porque lá as empresas também têm a mesma carência, até as pequenas. Então, falta contador e falta a comunicação entre esse contador e a empresa. Por que a contabilidade, é a minha opinião, por que a contabilidade não é vislumbrada como protagonista na gestão do negócio? Porque eu não me comunico com ele. Esse é outro grande problema. E aí, por que eu não me comunico? Porque eu não quero me comunicar, porque eu não quero que ele veja. Esse é o problema da maioria dos profissionais de contabilidade. Porque quanto mais o cliente entender, mais ele vê aquilo que eu faço. De repente, o que eu estou vendendo não é aquilo que eu realmente estou fazendo. Entendi. Esse é o ponto que a gente tem que ter consciência. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que quando o meu cliente pega um balanço e fala, Carla, isso aqui está errado, hein? Isso aqui não é... Pô, que bom que ele conseguiu ter esse olhar. E que bom que ele conseguiu enxergar uma conta no balancete que chamou a atenção dele. Ele pelo menos está pegando o balancete contábil, que é a nossa ferramenta, que eu considero uma das principais, que é por onde eu vejo os erros até facilmente. Ele também vê. Ele está vendo ali, pô, essa conta aqui não é isso. E que bom que ele tem maturidade para ver isso. E por que isso me amedronta? Ou poderia me amedrontar? Porque ele poderia encontrar um erro? Não, é porque ele conhece a empresa. Eu tenho que pensar um pouco inverso. Por eu conhecer a minha atividade, eu posso criticar melhor a minha contabilidade. Sim. E aí, por uma interpretação errônea ou por um equívoco documental, ele pode receber informação que não é verdadeira, não tem aquela lógica. Isso é muito comum em custo. Você falou do custo. Então, assim, às vezes a atribuição do que é custo, ela é conceitual em primeiro lugar, mas ela é de conhecimento da atividade. Sim. Porque se a própria empresa não conhece, o empresário, que é o que você comentou, não conhece a atividade, o contador também tem que conhecer. E para eu fazer uma boa contabilidade, eu preciso entender essa realidade econômica do meu cliente. Né? Outro benefício, Carlinha, para quem tem uma boa contabilidade, e aí eu vou falar agora da adoção de norma mesmo. Muitas instituições financeiras estão diminuindo taxa de juros para empresas que estão em conformidade com as novas normas brasileiras. E por que diminui a taxa de juros? Porque diminui o risco, porque você aumentou a transparência. Então, percebe, você falou de comunicação. O balanço contábil... Eles não divulgam isso. Olha, só sabe a gente que está mais próximo. Não há uma divulgação clara das instituições financeiras que isso é uma métrica, a não ser que você pague para receber a avaliação, aí você enxerga. Eu tenho cliente que paga e recebe. Aí ele vê aquela análise fundamentalista, vê a análise comportamental e lá vem escrito claramente. E aí você consegue enxergar. É uma pena. Eu já tive... É uma crítica que os bancos poderiam divulgar isso, né? Sim. Durante o período de adoção, de 2008 até 2010, e isso acabou sendo prorrogado para 2013, naquele período o BNDES lançou uma linha só para pequena e média empresa que tivesse adotado a norma. Né? Essa linha hoje ela não existe mais, não pelo BNDES, mas algumas instituições financeiras já fazem isso. Há pouco tempo eu fui perguntado por um cliente, hoje eu não tenho mais escritório de contabilidade, mas eu trabalho com consultoria. E o cliente me perguntou, Eduardo, eu fui ao banco, está na hora de eu renovar meu limite de cheque especial e o limite que eu uso da minha carteira de clientes e tudo mais. E ele perguntou se eu estou adotando. Ele perguntou, na verdade, qual norma contábil que eu estou adotando.
E a minha resposta para ele foi, sei lá. Ele não sabia. Aí, ao invés de perguntar para o contador, ele ligou para mim, né? Mas assim, é só para mostrar que algumas instituições, elas já entenderam isso e elas estão diminuindo o risco. Se eu entendo melhor o seu negócio, eu consigo entender melhor o risco que você oferece para mim enquanto instituição financeira. Aí aquele rate meu é melhor avaliado. Isso Exatamente. É muito legal que o Eduardo está falando. E aí você não vai ser classificado como risco igual todo mundo. Então você começa a se diferenciar. Se você não tem certeza, mais um benefício de você adotar Isso é mais um benefício de você adotar a norma. Fora com cliente e fornecedor, que hoje também pede as demonstrações contábeis grandes clientes fornecedores. Ponto. Se você já é uma pequena empresa que está indo para a média, ou já é uma média, alguns clientes e alguns fornecedores exigem essa adequação. Um outro benefício, Carlinha, é você poder estar em paz com a fiscalização. Empresas que distribuem muito lucro precisam estar atentas, porque a Receita Federal vem, IPME distribui lucro também, o sustento da família vem da empresa muitas vezes, né? A nossa empresa de consultoria é uma PME. Nós distribuímos lucro todo mês. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a Receita Federal ela tem cobrado cada vez mais um item importante do Regulamento de Imposto de Renda que diz que a isenção do INSS, que a isenção do Imposto de Renda retido na fonte sobre a distribuição de lucro, ela só é legítima se o lucro foi apurado em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade. Você sabe que para vocês empresários, né, que não veem aquilo que vocês estão assinando, quando saem as auditorias eletrônicas dos SPED, esse é o primeiro quadrinho da auditoria eletrônica, que diz lá, distribuição de lucro. Se você está devendo imposto durante o ano, ele fala, informo que no mês tal você está devendo R$32,20 o imposto tal. Isso, aí já gera prevista a multa, tá? Para você ter distribuído. Eu estou falando de R$30, estou dando exemplo, mas é bem assim mesmo. E o segundo é falar das normas de contabilidade. Quando a gente faz a auditoria eletrônica das SCDs, por diversos sistemas, você tem essas mensagens. É o primeiro quadro. Esses sistemas de auditoria eletrônica, muitos deles são elaborados para os ex-fiscais da Receita. É o mesmo que eles fazem lá. Então, hoje, na realidade, é só eu escolher, né? Porque eu não escolhi ainda você. O dia que eu escolhi... Eu não, porque eu não sou fiscal. Mas o dia que ele escolher você, vai pegar, né? Então, é muito importante esse ponto que você comentou do lucro. Considerando essa questão da dificuldade, de entendimento da importância, quais são os desafios que você acha que as PMS têm para fazer a adoção da norma? Essa também é uma pergunta que eu acho muito importante, Carlinha. Porque quando você adota a nova norma contábil, por ela extrapolar o olhar fiscal de antigamente, ela vai querer chegar no que você faz no dia a dia. A norma chama isso de realidade econômica. E aí o primeiro desafio para a pequena e média empresa é se o controle interno dela, hoje, oferece o que ela precisa para ser adequadamente gerida. Por quê? Porque a norma vai pedir mais controle de clientes, mais controle de fornecedores, mais controle de prazo. Indiretamente, ela acaba te ajudando na gestão. E por isso a gente valorizou antes como benefício. Na minha cabeça, o maior benefício de adotar a norma é você ter informação mais confiável, mais adequada para a tomada de decisão. Por que a maioria dos contadores acha isso um problema? Boa pergunta, Carlinha. Não, se você não tem resposta... Mas sabe por quê? Eu não posso dar uma resposta generalizada, né? Não, mas não é. Quando você dá palestra, eu dou palestra. Quando isso aí. Né? Quando a gente dá palestra, a gente vai falar para os contadores novos. Não, é fácil falar. Quero ver você dizer para o cliente isso. Mas por que você não ensina? Por que você não ensina para o cliente que ele precisa ter controle de cliente, controle de fornecedor? E aí eu vou aproveitar que a gente está falando de PME. Ele fala o seguinte, a gestão da empresa tem que estar com a empresa. Sim. E eu sou defensora de que a contabilidade tem que... Para que eu tenho contabilidade? Para não só fazer o controle do patrimônio e zerar por ele, mas ver se essa informação que a empresa está me mandando é fidedigna ou não. Sim. Então, eu não faço contabilidade com contabilidade, eu faço contabilidade com informação da empresa. Sim. Então, quando eu faço contabilidade com contabilidade, isso aqui não é confiável. Porque eu não sei se isso aqui tem informação. De onde eu estou tirando que aquela informação é verdadeira? E a gente participa de reuniões juntos, como já participamos. Sim. Quando eu falo de controle... Estamos com as reuniões recentes aqui na verdade, cabeça. verdade. A gente sabe que isso é verdade. Quando eu falo que a contabilidade é instrumento de controle, ela não é o instrumento de controle da empresa. A empresa tem que ter um instrumento de controle dela. Quem é que sabe se um cliente não pagou ainda e precisa ser cobrado? Esse controle é da empresa. O primeiro desafio que eu tenho percebido, Carlinhos, e veja, a norma é de 2010...
Perdão, a norma é de 2007. Ela entra em vigor em 2010. Foi prorrogado até 2013 para as pequenas e médias empresas. Então, vamos pegar 2013. Nós estamos em 2023. Já tem 10 anos aí, pelo menos. O que eu tenho visto e ouvido, né? O maior desafio é controle interno. Especialmente quando a gente fala da microempresa. Muitas delas acabam não tendo um software que pode ajudar na gestão. No passado, a gente entendia isso mais porque podia ser caro, poderia ser difícil. Hoje em dia, nós temos acesso a softwares extremamente baratos, outros gratuitos por meio de apps, de aplicativos, que você pode controlar clientes, fornecedor, estoque. Então, no passado... Cortar extrato bancário, fazer conferência já faz até a conciliação. Ou seja, no passado, era mais fácil a gente entender e aceitar o argumento. É caro, eu sou pequeno, a minha margem não é suficiente para isso. Hoje em dia, eu acho que talvez seja um pouco mais de falta de conhecimento, de você ter acesso ao tipo de tecnologia. Ou de prioridade. Porque, por exemplo... Bem colocado. Hoje, ou de prioridade. Eu sei, tive acesso, fui informado, mas olha, vai me tomar algum tempo e eu não quero dispor desse tempo. E aí eu quero fazer uma observação. Os empresários estão transferindo esse custo para o contador. E o contador está aceitando. Então, quem compra sistemas de auditoria de cartão de crédito? A contabilidade. Quem adquire sistema de verificação financeira? A contabilidade. Eu vejo nos grupos de contadores. Semana passada, você está no grupo também, os contadores assim, qual sistema você usa para importar extrato bancário? Não sou eu que tenho que ter esse sistema, é o cliente. Na realidade, eu tenho que acessar o sistema do cliente para verificar no contábil. Não sou eu que tenho que comprar sistema de conciliação bancária, me desculpa. Né? É a minha opinião. Então, eu acho que a gente está, de novo, os empresários contábeis estão assumindo um custo que não é deles. Com qual justificativa? Que é a outra pergunta que eu vou te fazer. É do desafio de mostrar para o empresário que aquilo é importante. Então, em vez de eu apresentar as ferramentas, as vantagens para ele, eu assumo o custo para ele não entender. Mas isso, na minha visão, é que é a realidade. Porque, assim, eu tenho clientes pequenininhos, né? Então, assim, bem pequenininhos, né? De faturamento, às vezes, 0, porque é só uma holdingzinha, né? Patrimonial, faturamento de aluguel de 10 mil por mês. E eu não faço se o cara não tiver sistema. Se vai ser Conta Azul, Homem, sei lá que desgrama que ele vai comprar, se vai ser, sei lá, sistemas grandes, não me interessa, eu quero receber informação. E esse cara que fatura pequenininho, ele tem que entender que aquilo é importante. Só que aquilo, para a minha empresa de contabilidade, se torna vulnerável. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem aquilo, ele não depende mais de mim. Só que ele não tem que depender de mim por causa disso. Ele tem que depender de mim por causa da informação que eu gero para ele. É isso que as pessoas precisam entender. Esse é outro desafio que eu colocaria para o empresário. Ele mudar a maneira dele de pensar. O nome chique para isso é mindset, né? Você. O nome chique disso é mindset. É você mudar a sua maneira de ver e de pensar, não a contabilidade, mas a maneira com que você, pequeno e médio empresário, administra a sua empresa. Se você entende isso, naturalmente, Carlinha, eu vou cobrar mais do meu contador, porque eu vou começar a enxergar na contabilidade, poxa, que eu tenho um aliado. Sim, a contabilidade calcula a guia de tributo para mim, e graças a Deus, porque alguém teria que fazer isso. E a contabilidade, historicamente, demonstrou qualidade em fazer isso. Então, nós continuamos prestando esse serviço. Mas que não seja visto como único e nem como o mais importante. É o mais importante. Né? Hoje passou de longe a ser o mais importante, até porque se a reforma tributária, ou antes até da reforma tributária, se os projetos que estão em discussão e já aprovados alguns entrarem em vigor, os estados têm 7 anos para fazer o cálculo automático de tributo. Se isso é o seu principal serviço, me desculpa, você vai perder o cliente. Porque o Estado fazendo sozinho, aí os contadores falam, mas vai ter que ter alguém para verificar. Hoje já não verifica, hoje o cara já... Verdade já importa para o sistema SPED, ninguém tica nota por nota. Tem sistemas de auditoria que fazem isso. Então, o Estado vai ser esse próprio sistema de auditoria. Hoje, o Rio Grande do Sul é um Estado que já faz isso, já entrega praticamente pronto. E é desse Estado que está se compilando para outros Estados, fazendo aí os testes. Legal. Que é muito interessante. Não é minha área, mas eu estou acompanhando assim as discussões, por causa lá do GT Faz, né? E eu ouço isso muito das entidades, não dos contadores. Então, quer dizer, é algo que as entidades empresariais já estão acompanhando. E eu acho que a gente fala muito desse custo administrativo do cálculo do tributo.
né? E esse custo não pode ser convertido para a qualidade de informação contábil. De longe, não é. São coisas diferentes, mas a gente sabe que o custo existe. E esse custo, o contador, ele de alguma maneira, Carlinha, ele tem que repassar isso no preço dele. A gente está vivendo um momento de muita insegurança em relação ao que será a tributação daqui para frente. Agora há pouco eu disse que a isenção do imposto de renda e de INSS sobre os lucros, elas são asseguradas desde que você apure o lucro contábil de acordo com as normas. Pois é, mas já tem projeto de lei tramitando para tributar isso, né? Então, a questão tributária é sempre importante para o brasileiro. Eu não estou dizendo que ela não é, eu não estou pedindo para o empresário achar que não é. A gente só está provocando a reflexão para os ouvintes empresários que não pode ser a única preocupação dele. Porque se a empresa dele quebrar, ele não vai ter tributo para pagar. Então, a primeira preocupação é uma gestão de qualidade. Ele só tem tributo porque você tem faturamento. Eu brinco, você tá vendendo, né? Eu brinco em sala de aula, né, Carlinha? Que meu sonho é pagar 1 milhão de tributo todo mês. Eu estava pensando. Imagina quanto, né? Faz a conta inversa da tabela progressiva depois de renda, quanto que eu teria que estar ganhando para pagar 1 milhão. É uma brincadeira provocativa, a gente não gosta de pagar tributo à toa. Então, esse é um serviço bacana também que a contabilidade presta, que é um serviço meio que de planejamento tributário para ajudar os empresários nessa reflexão. Se de um lado tem o desafio para o empresário, que é o controle, que é ele mudar a maneira dele de administrar a empresa dele, que é ele mudar a maneira de ver a contabilidade dele, o desafio do lado do profissional, que foi a última pergunta que você fez, primeiro, ele tem que mudar a maneira dele, contador, dela, contadora, enxergar a contabilidade. Porque a gente foi educado diferente, Carlinha. Eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu tinha 12 anos. Como office boy, depois arquivista, depois eu virei classificador, depois eu virei analista. Aí a gente passava por todos os setores. A gente passava por aquela coisa. Fiscal. E assim, mas qual foi a educação que a gente recebeu? Que a contabilidade ela tem uma conotação mais tributária, sim, mais fiscal. Na faculdade, na universidade, eu vi algo diferente, mas ainda assim, eu não aprendi finanças na faculdade. Eu fiz, na minha época tinha cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2. Cara, mas aquilo passava como disciplina obrigatória, que não era trazido para a gente um olhar de como você aplicar na prática. Olhando agora para o contador, 2010, 2013, hoje, 2023, tendo que aplicar normas internacionais de contabilidade no Brasil. Muita gente tem medo das normas internacionais porque lá aborda temas de economia, lá aborda temas que dependem de conhecimento matemático, estatístico. Conhecimento do negócio. Muito conhecimento do negócio. Para lembrar a nota explicativa, né? Diga-se de passagem. Quero ver quando entrar em vigor o relato integrado. Quer dizer, já entrou, né? Só não estamos fazendo ainda. E na minha visão, para pequena e para média empresa, vai demorar muito. Né? Por seu convite, eu dei uma palestra de relato integrado na convenção aqui do Espírito Santo. Né? Relato integrado. Eu pretendo, em 2024... Eu sei que tem um contador aqui de Butuca ouvindo a gente, né? Mas eu pretendo, em 2024, e é um cliente meu que você audita, fiz o desafio para ele, da gente apresentar o relato integrado referente a 2023 em 2024, ser a primeira empresa do Estado, PME, a apresentar o relato integrado. Aí ele topou o desafio. A pergunta do cliente, sabe qual é a primeira? Quanto custa? Quanto custa? Eu falei, como você vai ser cobaia? Nada, porque eu quero ver se vai dar certo, né? E aí, estamos lá pensando... Pode me incluir nesse projeto. Não, aí ele topou fazer junto com o ACD, com tudo. Então, eu estou lá na meta estudando. Uma das coisas mais importantes do relato integrado é uma coisa que o empresário, de maneira geral, não pensa. É você olhar a sua empresa como um agente transformador da sociedade. Então, entra aqui, recursos de capital, funcionário, um monte de coisa, e o que eu devolvo do outro lado? Né? Você se enxergar como um agente que contribui para a sociedade e que deveria contribuir para um movimento sustentável, é uma reflexão muito bacana. Mas é uma reflexão, Carlinhos, que está muito à frente ainda do dia a dia do nosso empresário. Não, é porque assim, a norma já existe, entrou em vigor esse ano, não há uma exigência para aplicação ainda do Conselho Federal, mas assim, é que eu não, como diz, a fase que eu estou atualmente, não estou tendo tempo para muita coisa não, mas assim, eu aprendi a olhar com outros olhos, porque
lá na gestão que eu estou fazendo temporariamente do meu voluntariado, a gente faz relato integrado. E aí eu acompanho o preenchimento, eu tenho que escrever coisas no relato, no cargo que eu estou ocupando. E aí eu comecei a ver aquilo como algo muito, você vai até rir, mas bonito. Sabe assim, que você lê, depois que está pronto, você fala, cara, que negócio maneiro. E aí a norma saiu, eu fiz até uma live com a Vânia, lembra da Vânia do BNDES? Sim. Convidei a Vânia para fazer uma live, a gente fez uma live junta sobre isso com o Valsemiro. E assim, a visão dela que construiu a norma é diferente da nossa, às vezes, que está ali pegando. Sim. Mas a intenção é muito legal, né? E eu acho que a divulgação é muito legal. E fica aí para vocês, contadores, verem as cenas dos próximos capítulos e aplicar isso, porque é muito interessante, é algo gostoso de você escrever, mas dá trabalho. Dá trabalho. O importante, Carlinha, para o empresário, é a reflexão. Porque a questão ali não é só o que eu devolvo para a sociedade, mas é como que eu administro os recursos que são necessários para a minha empresa. Né? No Brasil, hoje, pouquíssimas empresas publicam, só aquelas que foram voluntárias. Então, o Banco do Brasil, Natura, algumas, a Vale também tem. É recente, né? A partir do ano que vem, acho que vai ter cada ano. No Brasil mais. É recente. A iniciativa, né, do relato integrado, eu acho que ela começa lá nos idos de 2015. Aliás, minto, foi antes de 2015. O primeiro pronunciamento divulgando um arcabouço conceitual que eu acho que sai em 2015. Mas a discussão ela é anterior, é lá de 2010, 2011. Ela é extremamente atual e ela quer provocar essa reflexão nos empresários. Gente, não adianta só lucro. Você, empresário, não pode pensar só no lucro. O relato integrado, ele vai cobrar essa contribuição sua. Aqui no Brasil, a gente já faz a DVA, né, que é a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, ela está longe de ter algo a ver com o relato integrado, mas ela dá um input interessante. Quanto que a sua empresa contribui para o PIB do Brasil? Olhando de outra forma. A minha empresa, ela adiciona valor à economia que eu estou ou ela destrói valor dessa economia? Se eu estou destruindo, além de não ter gerado o meu, eu estou destruindo dos outros. E aí eu posso não ser mais perene, né? A minha empresa pode não se perpetuar. A gente não costuma olhar para as demonstrações contábeis da maneira que elas deveriam ser olhadas. A gente provocou um pouquinho os seus ouvintes empresários a tentarem se inteirar um pouquinho melhor das demonstrações contábeis. Cada uma delas tem uma finalidade e contribui para uma área de gestão. Eu dei um exemplo diferente, né, que foi a demonstração do valor adicionado, porque ela é uma reflexão mais moderna de você se preocupar. Mais de uma vez eu já brinquei em sala de aula que as prefeituras só deviam dar alvará de licença para empresas que adicionam valor ao seu segmento. Porque imagina, se você tem um monte de empresa no seu município que só destrói valor. Os incentivos fiscais, eles são até 2032, né? Você ouviu um pouquinho o podcast Por causa da medida provisória 1185? Por causa do projeto da reforma tributária e por causa da lei que já foi aprovada. Já tá pactuado que vai ser só até 2032. Atualmente, quem tem benefício fiscal exige das empresas, não é um relato integrado, mas se faz um questionário dizendo tudo que ela contribui em vários sentidos. Não é o nosso assunto, gente, mas só para a gente concluir aqui. Desde aplicação de mão de obra, igualdade de gênero, inclusão, socioambiental. Então, um ACD meio assim dentro daquilo. Quantidade de funcionários, percentual de mulheres e além, claro, da sua contribuição para o meio ambiente, para o meio onde você está ali inserido, onde a sua empresa está. Então, quem tem benefício fiscal, não importa se é PME ou grande porte, já faz isso de uma forma bem simplória. Eu acho que o relato, ele surgiu com mais efetividade na área pública, por exigência do TCU. Agora, a partir desse ano, por exigências dos TCS, para as prefeituras que não tinham obrigatoriedade, começou a ter obrigatoriedade agora, e para as empresas privadas, o Conselho Federal de Contabilidade colocou validade a partir de 23, que a gente vai entregar as demonstrações de 2024. Então, a tendência é que as PMEs, porque lá não exclui as PMEs, claro que de forma mais simplista, é uma norma diferente de contabilidade, mas vai ser, claro, bem menor,
Até porque a contribuição efetiva é menor também, né? A influência é menor. E isso está muito ligado à governança das empresas, a risco delas, e tudo muito envolvido. E isso é muito interessante. Eu acho que é uma visão um pouco mais aprofundada, como você falou, para você, empresário, do que a sua empresa contribui para aquele momento. E até uma empresa dentro do shopping contribui, né? Então, a gente tem que entender, ter uma visão, vislumbrar algo muito mais importante. Ser empresário não é fácil. Né? E eu vou dizer, às vezes a pessoa fala assim, você é empresário. Não, eu sou empresário, eu emprego. Empresário, eu emprego. Eu tenho empregabilidade na minha empresa. Se eu tenho empregabilidade, eu tenho pessoas trabalhando, eu estou gerando renda, recurso e consumo. Então, não é fácil. Não. Né? Então, assim, tudo isso precisa ser provocado, cada um na sua instância, de forma bem paulativa e bem assim no seu momento. Eu acho que a gente está num momento muito ideal. Eu acho que a gente está num momento, vou usar uma palavra que você usou, vou copiar aqui. A gente está numa hora de ser protagonista disso nesse momento que somos nós contadores. Eu acho que a gente chegou nesse momento. A gente está no momento, você falou aí 10 anos, de sermos protagonistas, porque o Brasil está diferente e a gente está tendo valores diferentes. As pessoas até podem não enxergar isso, mas isso está acontecendo. Você deu vários exemplos. Eu comecei uma disciplina no doutorado agora, na semana passada, e eu acabei fazendo um comentário em sala de aula que tem a ver com o que você falou. Eu estou começando a ficar preocupado se daqui a um tempo quem nos conferiu o direito de normatizar não vai acabar nos cobrando por não estarmos fazendo direito ou a contento a confiança que foi depositada em nós. Né? A 12.249 ela atribuiu ao Conselho Federal isso, confiando que nós contadores, que nós contadoras, que nós iríamos responder esse desafio. Primeiro, nos atualizando. Né? A gente está terminando falando do desafio para o contador em relação à norma PME. Eu preciso me atualizar. Por quê? Porque a maneira que eu fui formado, porque a maneira que nós éramos cobrados sobre a contabilidade no Brasil mudou. Hoje eu sou cobrado em nível de contabilidade, não mais em nível de guia de tributo. E a contabilidade, ela tem que se aproximar da realidade econômica. Por isso eu preciso mais de matemática, por isso eu preciso um pouquinho mais de estatística, por isso eu preciso entender melhor a realidade do cliente, eu preciso estar mais próximos deles. Né? Conhecer os controles que ele tem. Eu preciso ajudar. Percebe? Então, o primeiro desafio é você estar disposto a estudar um pouco, se atualizar, entender a norma. Depois, outro desafio, entender a realidade do cliente. E aí você junta os dois. Se você quer aplicar IFRS, se você quer aplicar a norma contábil, você tem que vencer esses dois desafios. Primeiro você entende a norma, para entender a norma talvez eu tenha que me atualizar. Depois você entende a realidade do cliente. Cara, se você tem os dois, é só unir, Carlinhos. Eu entendo, eu conheço contabilidade, eu sei o que a norma me orienta e a norma não fala... Pouquíssima coisa que está na norma é distante da teoria da contabilidade. É a nossa ciência que está orientando a gente ali. E isso não é conversa de professor, tá? Isso não é conversa de professor. Vou ressaltar aqui. Sou professor, sim. Eu percebi um olhar para a lateral. Não, é para a câmera, não é aquela câmera ali que eu tenho que olhar. Eu tentei olhar para aquela câmera. É porque o pessoal fala, né? A gente que dá aula é porque fala que a professora quer fácil, como se a gente não trabalhasse na área, né? Verdade, aquela perguntinha. Professor, além de dar aula, você trabalha? Pois é, eu, além de dar aula, eu trabalho também. A gente tem 2 carreiras, uma carreira acadêmica e uma carreira de mercado. E é importante. O médico, ele faz bem feito o trabalho dele porque a ciência dele orienta. Quem se permitiria... abrir o peito, cara, para fazer uma cirurgia cardíaca a troco de nada. Cara, tem muito conhecimento científico ali, não é só tecnologia. A engenharia, por que a contabilidade não? Na realidade a gente aqui insiste em dizer que não, na realidade é do mesmo jeito. Mas no passado a gente era afastado disso, né? Quando eu seguia a regra pela regra, porque o regulamento dizia e me cerceava de fazer outras coisas, né, que a contabilidade orienta, a gente acabava não fazendo no dia a dia. Agora, a gente não tem mais essas amarras. Né? Eu gosto de lembrar o parecer normativo 01 de 2010 da Receita Federal, que quase implorou para os contadores e contadoras a abandonarem a regra fiscal de vida útil, de valor residual e de metodologia de depreciação, cara.
Por quê? Porque a gente estava tão acostumado a não pensar na realidade econômica que a gente rezava a cartilha do regulamento de imposto de renda. 10, 24. Veículo, 5 anos. Aquilo ali, Carlinhos. 10, 24, 25. Aquilo ali. Quando chega 2010 e a gente estava olhando para a realidade econômica, mas isso não estava acontecendo, a Receita Federal, cara, ela solta um pronunciamento desse para dizer, contadores, vocês não precisam se preocupar em não cumprir para fins contábeis. Fiscalmente falando, eu vou ter que aplicar a regra do fisco. Mas espera aí, eu não quero ajudar o outro lado? É isso, Carlinha, que está faltando para a gente. Se a gente, como contador, se a gente entender, se a gente desapegar daquela visão antiga e a gente incorporar aquilo que a gente sempre deveria ter feito, nosso papel. Aí, se a gente tomou o nosso papel, a gente vai ser protagonista. O mercado confia muito na gente. O mercado reconhece que o contador, que a contadora tem capacidade para fazer isso, mas eu sou obrigado a concordar com você que a gente tem muitos contadores e contadoras, mas muitos não estão preparados para isso. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu estou, tá? Eu não estou menosprezando e achando que eu esteja no nível superior a eles. Não é isso que eu estou dizendo. E tanto não sou eu que estou dizendo, que agora eu lembrei falando disso, a Exame publicou uma matéria de capa, se eu não me engano foi em 2010, eu não lembro se foi no começo ou no final, dizendo o seguinte, apagão contábil no Brasil. E qual era a matéria? Qual era a discussão? Nós não temos contadores e contadoras preparados para trabalhar com o IFRS. O que vai ser daqui para frente? Matéria de capa, tema que foi discutido. Há pouco tempo, você sabe que eu estou me preparando para fazer o meu pós-doc e estou lendo muito sobre lá nos Estados Unidos. Eles lá estão em declínio de profissionais que aplicam o CPA, que é o computador público deles, que seria o equivalente ao nosso. Tem cada vez menos profissionais aplicando para o CPA. A Singapura também, Israel também. Eu vi isso lá, mas por quê? Porque não tem, a gente precisa desenvolver que a contabilidade é importante. É isso que a gente precisa fazer. Você imagina que lá aqui não é, né? Então, Du, foi muito bom estar aqui com você no nosso podcast, Tasso Conta. Te agradeço mais uma vez, né, nessa conversa, assim, tranquila mais ou menos, mais tranquila, bem leve, assim, a gente falou de bastante coisa. Obrigada por você ter vindo. E, pessoal, não deixem de curtir nossas redes sociais, né? Nossos podcasts, né? E quem está na SDP TV nos assistindo, ouçam esse podcast na sua totalidade, que vocês não vão se arrepender. Vou dizer que é muito mais para os empresários do que para os contadores, mas vocês, contadores, também não deixem de assistir. A gente volta na próxima semana com mais podcast Tasso Conta.